Olá pessoal, eu sou o Camilo Nunes, aqui do podcast Papo Trans. Hoje o tema do nosso episódio é a permanência de pessoas trans nas universidades, os desafios e os caminhos, que a gente encontra. Bom, hoje falando um pouco sobre permanência de pessoas trans nas universidades, a gente precisa pensar no contexto de como é sair do ensino médio, como se formar no ensino médio, onde a gente entende que a maioria das pessoas trans não conclui o ensino médio. Então, 90% da população trans não chega a concluir o ensino médio. E isso faz com que a gente já consiga observar o porquê é tão difícil permanecer nas universidades. Por conta da transfobia, por conta das próprias instituições terem um processo bem transfóbico e difícil de compreender, até no sentido de que os professores das instituições não conseguem ter um letramento de gênero de forma adequada. Então isso faz com que pessoas trans automaticamente não queiram ficar nesse tipo de ambiente. E se a gente for pensar no ensino médio, sabemos que a adolescência é um processo, né? A fase da adolescência é um processo bem complexo, e isso faz com que a maioria dos adolescentes se sintam rejeitados ou passar por algum processo de preconceito nesse ambiente, faz com que não queira ficar nesse ambiente, né? Faz com que aquele lugar se torne insalubre. Pensando nos corpos trans, essa é uma realidade, né? Então, se formos pensar no sentido dessa porcentagem, né, de 90% da população trans não fica no ensino médio, não conclui o ensino médio, é a mesma população onde a gente recorre ao EJA, depois fazer o ensino médio de uma outra forma, mas não dentro daquilo que é esperado para a idade, enfim. Então existe uma procura pelo ensino superior após os 20 anos de idade, depois dos 20 anos. Então a gente tem essa porcentagem nesse sentido, e acredito assim muito fielmente que é um grande desafio, né? Eu estou passando por isso atualmente, fazendo a minha segunda graduação. Sou formado em História desde 2012. Fiz pós em Psicanálise. Estou fazendo minha segunda graduação agora. Eu sei que é um ambiente insalubre muitas vezes, mas a sala de aula da universidade mudou muito, no sentido de que as pessoas já não têm aquele contato como tinha, por exemplo, em 2009, 2008, né? Então as pessoas hoje têm um certo contato no sentido de conversa, né, de afinidades, mas não é como era antes. Acredito que hoje, muito mais por conta dessa ligação de você fazer contatos, né, para poder sair dali até com maior contato com as pessoas para conseguir algo lá na frente, um emprego, enfim. Mas não vejo como era em 2012. Talvez eu também tenha mudado muito a minha percepção de colega de classe, essas coisas, mas eu vejo uma diferença. Existe uma diferença de gerações também, né? Existem muitas pessoas ali da minha geração, dos anos 90, mas também existem pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Então, o contexto sala de aula mudou bastante. Uma coisa que eu percebo também, os professores, muitos compreendem essa importância de falar sobre, de se dirigir a uma pessoa trans de uma forma correta, mas também vejo alguns que não entram nem no assunto, né, de forma recorrente, não entram no assunto porque o tema do professor não é esse, ele não vai falar sobre isso, mas também percebo que às vezes não entra porque também não sabe, né, se tem um aluno trans, enfim, não tem essa compreensão.
Então, essa forma introdutória de mostrar para vocês que a sala de aula ela mudou bastante, mas existe ainda muita transfobia, muito preconceito, existe ainda muitas questões que se devem dar atenção dentro da sala de aula, não só nas universidades, mas também no ensino médio. Então, atualmente a gente tem muitos avanços, né? A gente tem muitas pessoas trans dentro das universidades, tanto públicas quanto privadas. E existem algumas universidades federais, né, que implementaram essa política de cotas específicas para as pessoas trans, que, como por exemplo a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal de Santa Catarina. E em 2024, a Universidade Federal Fluminense aprovou uma política de cotas, reservando 2% das vagas de graduação para pessoas trans e travestis. Talvez você se pergunte por que cotas? Porque a população trans, em sua maioria, nós estamos sempre em situação de vulnerabilidade. Nós somos expulsos de casa aos 14 anos, muitos de nós são expulsos de casa aos 14 anos, tendo que sair da escola e se virar na rua. E quando eu digo se virar na rua, às vezes, muitas, em sua maioria, mulheres trans travestis, ter que, de certa forma, estar na prostituição para poder conseguir sobreviver. E isso faz com que elas se afastem cada vez mais dessa universidade, estando ali na rua em situação de vulnerabilidade. Então, enquanto um cara cis, hétero, branco, de classe média alta está na escola, essa mulher trans travesti está na prostituição. E aí, enquanto ele está prestando o vestibular para conseguir entrar na universidade, essa mulher trans travesti está na prostituição. O homem transmasculino também entra nessa estatística, né? Muitos de nós aí nos colocam em uma situação onde a gente tem que sair de casa, arranja a casa de um amigo, de outro amigo, passa por questões de violência sexual, e aí tem que se submeter a algumas situações, como a prostituição, para poder se manter. E essa é uma realidade. Então a universidade ela salva as nossas vidas, nos tirando dessa estatística e nos colocando em uma situação de poder sonhar, de ter uma perspectiva melhor de vida, que é aquela vida que a gente teve que interromper, de certa forma, para poder sobreviver. Então, quando a gente fala de prostituição compulsória, né, porque muitos de nós só tem essa perspectiva e acaba nem saindo da rua, não tendo oportunidade de sair da rua, né, sofrendo algum tipo de agressão, levando à morte, enfim. Sabemos que a maioria dos homens transmasculinos sofrem uma pressão, né, dessa questão do machismo, do ser macho, do ser homem, falta de trabalho, falta de oportunidade, e aí acaba cometendo suicídio, que é um número expressivo, né, entre os homens transmasculinos. Então por isso que as cotas são importantes, porque a gente não parte da mesma linha de saída para a linha de chegada do mesmo lugar. Nós partimos de um lugar mais atrasado. A nossa partida, né, nossa saída para a corrida parte de um lugar mais bem atrasado, diferente de pessoas cis, hétero, que saem de um outro ponto de partida, pessoas com principalmente classe média alta e ricas. Então, se você é uma pessoa trans periférica, ainda encontra mais desafios para poder iniciar na universidade. Quando a gente chega lá, a gente encontra essas barreiras para permanecer, que é os comentários desnecessários, a ausência do apoio da instituição, falta do reconhecimento do nome social. Então, 70% das pessoas trans em universidades tem renda mais ou menos ali de até um salário mínimo.
Então, desafios econômicos, né, que a gente encontra estando dentro da universidade. E o impacto que traz, né, a dificuldade de concluir o ensino médio, ela acaba tendo consequências no ensino superior, que é a dificuldade de permanecer. Eu tive uma experiência um pouco ruim, né, recentemente, em relação à sala de aula. Eu cheguei na faculdade, fui até o banheiro, e quando eu saí da cabine, tem muitas cabines, o banheiro é bem grande, tem várias cabines. Quando eu saí da cabine, tinha um menino da minha sala na pia, sei lá. Ele se assustou, e aí ele, Camilo, oi. Aí eu saí, né, lavei a mão, me arrumei e saí. Entrei na sala de aula, ele entrou logo em seguida, sentou com os amigos dele ali na frente. Duas carteiras à frente, né? Imagina você pensando que a sala de aula são corredores e ele sentou um corredor para frente. As mesas são grudadas e são vários corredores. E quando ele sentou, ele fez algum comentário, eu percebi que era para mim, mas eu fiquei quieto. E aí, né, depois que ele falou isso, um outro rapaz falou, eu vou sair, vou ao banheiro. Depois ele falou que ia fazer outra coisa. E esse menino que encontrou comigo no banheiro soltou assim, vai mijar sentado? Com um comentário que ele tinha feito em relação ele tinha feito comentário sobre mim, aí acabou falando isso novamente, e eu percebi que foi pra mim. Então, assim, psicologicamente falando, você tem que estar bem preparado para esse tipo de situação dentro da faculdade. Principalmente se as pessoas sabem que você é uma pessoa trans. Como é que as pessoas sabem que eu sou um cara trans? Porque tem aulas específicas que falam sobre alguns assuntos, e eu não vou deixar uma pessoa cis, hétero, falar sobre algo que acontece comigo sem conteúdo exato, sem a informação correta. Então eu peguei em uma aula onde o professor estava falando sobre retificação de nome e eu me manifestei. E aí as pessoas da sala de aula ficaram sabendo que eu sou um cara trans. E tudo bem, muitas pessoas ali, é isso. Você já tá aqui, você já tá estudando, as pessoas já te conhecem um pouco, te cumprimentam, falam com você, mas vida segue. Ninguém fez nenhum comentário, mas esse menino, aconteceu essa situação do banheiro. E essas coisas acontecem, só que eu tenho que me lembrar todos os dias do porquê que eu tô ali. Por que eu tô estudando, por que eu quero aquilo, qual é o meu objetivo. E demonstrar que eu sei fazer as coisas, que eu tô ali com um objetivo, que eu não tô ali para agradar ninguém. Então todos os dias eu me lembro disso. Claro que se existe um motim, né, várias pessoas fazendo bullying com você, ou cometendo crime de transfobia contra você, existe uma manifestação um pouco mais forte em relação à instituição e aquele tipo de situação. Mas como é tipo um comentário isolado, ou com uma pessoa isolada, enfim, que finge não ter feito nada, que tá ali, pra mim passa. Mas claro que isso pode, se isso passar desse limite, né, existe medidas a serem cumpridas, certo? Então, se você está passando por alguma situação na universidade onde você entende que você está sofrendo bullying, ou estão cometendo o crime de transfobia contra você, existe um caminho para que você possa seguir, para que essas coisas não venham a acontecer com você. E falando sobre isso, sobre essa minha experiência, né, existe uma professora, Gabriela Weber, da USP, uma professora trans, e ela relata, né, a solidão, a questão a falta de políticas de permanência para pessoas trans em ambientes acadêmicos. E é interessante a gente ler sobre isso, porque a comunidade, o tema, né, da pesquisa
da matéria diz assim: comunidade trans na USP que cria rede de apoio e pesquisa para incentivar a permanência de pessoas, incentivar a permanência estudantil, né, permanência de pessoas trans na universidade. Pesquisa consistirá em transformar os ambientes acadêmicos na construção de uma universidade mais diversa. Participantes contam o que é necessário para alcançar um ambiente acadêmico inclusivo. E aí, aqui um comentário da Gabriela Weber. Eu me sinto sozinha. A ciência não é neutra e encontrei no Corpus Trans um espaço de acolhimento para me fortalecer enquanto docente travesti, já que nas ciências exatas me encontro em uma existência solitária. Esse é o depoimento da Gabriela Weber. É interessante também que vocês possam procurar grupos, por exemplo, IBRAT, IANTRA, que vocês possam encontrar dentro dessas associações, institutos, pessoas com que você possa conversar, com que você possa comentar sobre a sua experiência como pessoa trans dentro da universidade. E isso faz com que você se sinta mais acolhido, enfim, que você possa encontrar dentro desses grupos um apoio. Até grupos coletivos de esporte, enfim. É importante que você esteja aí dentro desses núcleos que para você vai ser importante. Então, como eu falei, ANTRA, IBRAT, coletivos de futebol, isso pode te ajudar muito. Pensando no seu caminho na universidade, pensando no seu futuro, né, pensando em como discutir políticas públicas que possa garantir nosso acesso às universidades e também garantir a nossa permanência, discutir dentro desses grupos faz com que a gente esteja mais atento, né, a essas questões. Então, como que a gente pode pensar em construir políticas públicas para as universidades? A primeira coisa que a gente tem que ver na onde a gente vota, entender que o nosso voto é importante. Entender que quando a gente entende um pouquinho sobre como é o nosso processo, como os corpos trans eles são políticos, porque tudo envolve como a política funciona, entender que se manifesta um movimento antitrans, a única coisa que faz com que trave esse movimento antitrans, a única coisa que vai fazer com que isso não dê certo são políticas públicas, são o outro lado se movimentando para que essas políticas antitrans não sejam efetivas, não sejam concretizadas. Então, se a gente for parar para pensar, o primeiro passo que a gente pode dar para ser um pouco mais politicamente ativo e transformar um pouco nossa situação em uma perspectiva melhor é arrumar nosso voto. Nem toda pessoa trans que a gente vota pensa nos corpos trans, né? Temos algumas pessoas que a gente tem como exemplo. Mas existem muitos aliados cis, existem muitas pessoas que pensam em políticas públicas para a população trans e existem muitas pessoas trans que se candidatam que pensam em pessoas trans e pensam na população em geral. Então, a gente pode pensar sobre isso, né, nesse sentido. Existe, né, esse debate, essa necessidade da gente pensar. Por que eu sempre falo que o corpo trans é um corpo político? A gente depende muito do processo transexualizador. Se a gente não tivesse esse processo dentro do SUS, a gente teria que pagar, principalmente homens trans, transmasculinos, teria que pagar em média 300, 400 reais para tomar testosterona. Isso eu tô falando da mais barata. Se a gente fosse pagar para tomar testosterona que a gente toma no SUS, aí é 600 reais para cima. Então, assim, não dá, né, galera? Pensando aí de uma forma um pouco mais humana, a gente precisa garantir que as políticas públicas continuem funcionando para nós.
precisamos pensar também em um ambiente acolhedor dentro das universidades. Não quer dizer que você vai... eu vou ter que fazer um movimento. Não. Você tem que ser você. Se você está passando por alguma situação que você enxerga como uma situação de transfobia, você precisa entender como que você vai sair dessa situação, em primeiro lugar. E como eu vou sair dessa situação se é um processo de transfobia? Procurar um professor, um representante de sala, procurar um representante da sua turma, um professor representante, procurar a direção da universidade, enfim, para que essa situação não venha a se repetir, ou se é uma situação recorrente, após você conversar com as pessoas responsáveis, você procurar uma delegacia mais próxima e fazer o boletim de ocorrência contra as pessoas que você está contra as pessoas que estão cometendo o crime de transfobia. Existe uma diferença entre o crime de transfobia e o fato de que às vezes as pessoas fazem comentários desnecessários. Então existe uma diferença, né, onde a gente tem que ficar atento a essa diferença. As pessoas não vão aceitar a gente nos lugares de uma forma acolhedora, já estou deixando bem claro. As coisas vão acontecer de forma gradual. Então, às vezes as pessoas vão ser bem legais e às vezes vão fazer algum tipo de comentário, e depois as pessoas vão te conhecendo, vão ver do que você é e vão gostando de você por quem você é, e aos poucos esses comentários não vão existindo mais. Possa ser que ele seja feito uma vez, possa ser que ele seja feito 10 vezes, mas em algum momento ele não vai se repetir, porque a pessoa vai se sentir constrangida de fazer esse comentário com você, porque tá vendo que você é uma pessoa bacana, enfim. Agora, se as pessoas te perseguem no banheiro, se as pessoas ficam falando em voz alta, diretamente a você, se as pessoas fisicamente te agridem, se violência física, violência mental, violência psicológica, é transfobia. E aí você vai ter que procurar um representante de sala, se ele estiver envolvido, procurar um professor responsável. Se ele não fazer nada, você vai ter que procurar a direção da universidade e ligar e 190 e fazer a denúncia, certo? Então, o ambiente acolhedor a gente faz com o tempo. Eu costumo fazer o seguinte: não me apresento como uma pessoa trans, porque as pessoas, quando você fala assim, trans, as pessoas já têm um preconceito das pessoas. Então as pessoas já ficam com aquilo que elas receberam de informação da tia do Zap e já pensam naquilo como algo muito, muito complexo e muito difícil de entender. Então a pessoa pega aquela informação e guarda com ela, mas com muito preconceito. Então assim, demonstre quem você é, o seu potencial, aquilo que quem você é. Né? Eu sei que a gente às vezes tem que se esforçar 10 vezes mais do que outra pessoa para ter que mostrar que a gente é capaz de alguma coisa, porque senão ninguém entende, eu sei disso. Mas você tem que ser você. Se você é de boa, fica de boa, né? Se você não é de boa, se você é briguento, briga. Você tem que ser você, cara. Eu acho que se você é um homem transmasculino e tá ouvindo esse episódio, seja você mesmo, né? Em qualquer lugar você tem que ser você. E as pessoas vão gostar de você porque você é. Agora, se você é chato e xaropeta, aí você complica um pouco a situação, né? E quando houver assuntos que você tenha conhecimento, porque assim, tem muitos homens trans transmasculinos, pessoas trans no geral, que não sabem como retificar o nome. Então você não vai falar de um assunto que você não sabe. Se você se sentir à vontade, se você se sentir segurança de falar de algum assunto quando falam de uma pessoa trans, aí você fala. E se você se sentir à vontade, você fala que você é uma pessoa trans. Porque assim, por mais que eu tive uma experiência recente em relação a isso, a pessoa não sabia que eu era um homem trans e aí me pediu meu Instagram. Quando a pessoa entrou, falou, o Camilo é trans e tal. Não comentou nada comigo, mas comentou com outra pessoa. Falou, não sabia. Aí o rapaz falou, ele é trans e tal. E tipo, de boa.
passou aquilo, acabou. Tipo, a pessoa não quis ficar comentando, não quis ficar, porque isso não é importante. O importante é a pessoa gostar de você, é você ser você. Então, nesses ambientes, principalmente universidade, né, a gente precisa entender sobre isso. Não deixe de estudar, não deixe de... Se você precisa sair daquele ambiente porque está insalubre, saia, depois procure outro lugar para você continuar os seus estudos. A faculdade, a universidade, ela nos dá uma perspectiva melhor de crescimento de vida. Todo mundo quer estudar, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, poder viajar quando quer, poder conquistar algumas coisas materiais, né? Porque não existe só uma conquista material, existe uma conquista além disso, né? Muitas pessoas se sentem satisfeitas em alugar uma casa e morar dentro dessa casa. E muitas pessoas se sentem satisfeitas em comprar uma casa e morar dentro dessa casa. Então, conquistar, ganhar, vencer na vida é relativo para cada pessoa. E isso você precisa também colocar na sua cabeça. Então, assim, a universidade, ela te dá nova perspectiva de vida. De você sair de uma situação que você enxerga como ruim, ou como uma situação que você enxerga como o primeiro degrau para você subir, para chegar onde você deseja. Onde eu desejo, às vezes não onde eu desejo chegar, às vezes não é o desejo de todo cara trans. E tá tudo bem, porque é isso que eu tô falando. Cada pessoa tem que ter o seu desejo, aonde você quer chegar. Por isso que a universidade muitas vezes é o primeiro degrau. Então enxergue aí as barreiras que você enfrenta e enxergue as dificuldades para você poder sair delas. Se você é uma pessoa cis, aliada, entenda as nossas limitações. Não é porque a gente quer ser limitado, mas porque nos colocam nessa posição de você não tinha que estar aqui, você não tinha que trabalhar aqui, você não tinha que estudar aqui. Esse não é o seu lugar, aqui não é para você. E às vezes as pessoas nem falam. Não precisa falar. Às vezes só o olhar, a forma de falar em determinadas coisas já demonstra isso. Então estejam atentos a isso. Participe de grupos de coletivos. Participe de institutos. Procure o ANTRA, o IBRAT. Procure coletivos esportivos. Tem o Chicas também, tem um Corpas Trans da USP, enfim, vários grupos que você pode participar de rodas de conversa, que você possa estar junto com os seus, participar de estar em locais onde tenham outras pessoas trans é muito importante, para que você possa se identificar e junto com essas pessoas você possa entender um pouco mais de várias coisas que acontecem com você, que às vezes você não tem resposta. Mas às vezes eu fazendo um comentário daquilo que aconteceu comigo, você ouvindo, falando, poxa, eu passei por isso, e se identifica, né? Estar com os seus é muito importante, certo? Espero que tenham gostado desse episódio, que vocês possam curtir, compartilhar, comentar principalmente os pontos que você mais gostou, que vocês possam deixar também os comentários de vocês na página do podcast Papo Trans e da minha página Camilo.Nunes, onde eu compartilho muito as questões do podcast, e que vocês possam também dar sugestões de episódio. Dentro da minha página Camilo.Nunes tem um canal onde eu compartilho novidades do podcast Papo Trans e também chamo as pessoas para participar do podcast, seja falando alguma coisa, um relato, um comentário, uma experiência, escolhendo o tema do episódio, enfim. Esse canal recebe conteúdo exclusivo, então se você quer receber os primeiros episódios, receber primeiro os episódios, e se você quiser participar, esse canal é importante, certo? Um grande abraço e até a próxima.